dia, colegas e demais ouvintes e telespectadores. Estamos aqui hoje, na nossa jornada de discussão do PL 17, com o deputado Gilberto Nascimento. O deputado foi vereador por 3 vezes, deputado estadual por 2 vezes, está no 3º mandato como deputado federal. Espero que seja reeleito para continuar esta carreira belíssima e de defesa do cidadão. Hoje, em questão, nós vamos discutir, além do PL 17, outros problemas atinentes à carreira fiscal. O deputado tem formação em Direito, foi delegado da nossa gloriosa Polícia Civil e convidamos, então, para que tome a palavra e nos esclareça aí um pouco da política de Brasília. Bom, primeiro, meu bom dia a todos. Minha alegria em poder estar aqui no Sindifisco e Sindifisco, como é que é? Sindifisco e? Sindifisco Nacional, desculpe. Não é? Então, alegria em poder aqui. Recebi o convite da minha amiga Pati, não é? Patrícia Pati, que tem estado sempre lá em Brasília conosco. Agradecer também aqui o nosso Fox Simão Júnior, que já me contou a história de que a mãe dele foi também policial, não é? Então, tem um bom berço, uma boa origem, não é? E sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Nós que temos recebido lá vários colegas em Brasília, eu que também, como já foi dito aqui, eu sou também um servidor do Estado de São Paulo. Nessa minha caminhada, que já se vão quase 40 anos de vida pública, o meu primeiro mandato vem de 1982, então a gente tem uma caminhada longa aí na questão do legislativo, com o gabinete sempre aberto, e tanto que lá em Brasília a gente tem, eu estava conversando aqui com um dos colegas, dizendo o seguinte: em Brasília você tem que fazer um pouco de tudo e saber um pouco de tudo. Não dá para ser muito profundo em alguma coisa, mas você acaba tendo a condição de discutir genericamente muitas coisas. Porque naqueles corredores nós encontramos desde o pessoal, vamos imaginar, do pessoal da Receita, assim como do pessoal da arrecadação, assim como o pessoal das carreiras básicas, assim como funcionários aqui um pouco do Ministério da Agricultura e tantos outros. Quer dizer, então ali você discute segurança pública, discute um pouco de tudo. Mas esse é o nosso papel, esse é o papel que a gente tem que fazer, sempre procurando atender, ouvir, falar, ser um elo de ligação entre as categorias, os ministérios e o próprio Palácio, né, o Planalto. Eu sei, por exemplo, de algumas lutas, por exemplo, essa PL 17 que hoje vocês estão enfrentando, quer dizer, é de qualquer forma alguma coisa que precisa ser discutida. Nós tivemos uma discussão maior aí a respeito do bônus, por exemplo, que é uma discussão que a Pati tem, tanto a Pati como outros companheiros que tiveram também à frente, tem esse trabalho que vem lá de 2017, e que quando começamos a trabalhar essa matéria, por algumas vezes já tivemos o compromisso de que seria publicado. Primeiro, uma luta no Legislativo para poder se trabalhar isso. Claro que nessa luta a gente acabou tendo algumas vitórias ao ponto de que isso pudesse chegar no Planalto. E, claro, mas para isso chegar no Planalto, ele tem uma série de caminhos por fazer. Nós temos também o Ministério da Economia, que também, olha, vai ter despesa, como é que vai ser a despesa? Mas até você explicar que essa não é uma despesa tão significativa, porque parte disso já existe. Então, na realidade, o que você está é dando uma formalidade nisso e organizando para que isso possa acontecer. Mas o Ministério da Economia tem sempre esse papel, olha, não dá porque vai gerar despesa, se gerar despesa, se abrir nessa área, também abre em todas as outras. Mas eu tenho dito, principalmente em termos da Receita, que a Receita é a grande responsável pela nossa arrecadação. Se não houver a Receita arrecadando e o contribuinte do outro lado, a quem nos merece todo o respeito, que de qualquer forma é aquele que produz para que a gente possa estar na outra ponta da linha,
dentro desse processo aí democrático, representando, mas entendendo também que esses custos da receita, eles são inerentes. Então, se nós tivermos uma receita bem equipada, uma receita motivada, ela pode, de qualquer forma, fazer um acompanhamento maior. Num país em que, infelizmente, segundo dados do Ministério da Economia e da Receita Federal, e tive com um dos superintendentes há pouco tempo, o diretor da Receita, e ele me dizia na época que a arrecadação, a sonegação chegava ainda a 24%. Então, eu acho que nós temos muitas formas ainda de equiparação, de melhoras, de aumentar a nossa tecnologia. É claro que hoje, quando você pega, por exemplo, a Receita, ela não consegue mais fazer o que fazia no passado, onde ela ia nas empresas. Então, hoje ela acaba entrando no sistema e acaba acompanhando. Então, por exemplo, eu estava conversando com a Paty aqui agora há pouco, então nós temos um acompanhamento dos grandes contribuintes. Claro que o ideal seria que nós tivéssemos de todos os contribuintes. E quando o contribuinte maior ele está com as suas dificuldades, ou seja, começa a diminuir a arrecadação, logo acende a luz vermelha e o fisco vai até ele para dizer o seguinte: o que está acontecendo, tem algum erro, algum problema e tal. Claro que o ideal, eu gostaria muito de ver uma sociedade em que nós tivéssemos isso em todos os contribuintes. Tem, por exemplo, claro, os Estados Unidos tem uma forma um pouco diferente de arrecadação, mas você pega um estado, por exemplo, como a Flórida, tem um acompanhamento de todos os contribuintes, de todo o tamanho de contribuinte. E é claro que muitas vezes, hoje, num país que as pessoas acabam se lançando, quem é que não quer ser hoje, ter o seu próprio negócio? Quem é que não quer ser hoje alguém, e a nossa juventude precisa ser muito incentivada a ter os seus próprios negócios, a ser empreendedor, a estar nessa linha do empreendedorismo. Mas, infelizmente, nós ainda vivemos em um país que as pessoas dizem o seguinte: sim, mas o governo atrapalha muito. Quando eles querem dizer que o governo atrapalha muito, é que logo que ele coloca alguma coisa, arruma lá um dinheiro e tenta ser um empreendedor, logo que ele coloca lá, abre o seu registro, CNPJ, ou assim por diante, ele acaba muitas vezes sendo o primeiro a ser incomodado. Ou quer seja pelo fiscal da prefeitura, que cuida lá das posturas municipais, ou pelo Estado, ou pelo governo federal, pela Receita e assim por diante, ou pela Previdência, enfim, a máquina arrecadatória. E quando, na realidade, nós precisamos ser parceiros desse povo. Nós precisamos dizer para ele o seguinte: nós somos teus parceiros, nós queremos que você cresça, nós queremos que você se organize e você seja um grande contribuinte. Mas, infelizmente, essa cultura nós ainda não temos, porque as pessoas ainda têm medo do fisco. Imagine, por exemplo, que uma pessoa de uma pequena, média empresa, quando ela recebe qualquer coisa, qualquer correspondência que tem lá, a questão da receita, ela logo fala: puxa vida, vou ser fiscalizado, entendeu? E vão acabar me levando à falência. Essa é a visão que as pessoas ainda têm. Claro que o que nós entendemos é que nós precisamos ser parceiros dessa população. Nós precisamos abrir um pouco mais isso e volto a dizer, eu ainda sonho. Eu sonho um Brasil melhor cada dia. Eu, em que pese já estar com 40 anos de vida pública, mas eu continuo acreditando no Brasil. Eu acredito que um país em que tem tudo para dar certo. Eu tive ontem a alegria de estar fazendo a abertura de uma feira aqui em São Paulo, da suinocultura e do pessoal aí que cuidam dos avicultores, não é? Que tem a grande produção, a maior produção do mundo hoje de frango, de suínos, é no Brasil. Então eu vi, por exemplo, ontem lá a alegria daquelas pessoas. E quando você começa a ouvir os testemunhos daqueles empresários, me impressiona muito, me dá muita alegria, Fox. Sabe por quê? Porque quando eu vejo que nós estamos em um país que tem 8.547.000 km², com 9% com agricultura e com 9% nós produzimos, alimentamos 210 milhões de brasileiros, nós somos o terceiro maior exportador de grãos do mundo, sendo que em soja nós somos o primeiro. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós temos hoje na ONU quase 200 países registrados. E nós, quando começamos a dar números do Brasil, nós sempre estamos entre o primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto, e chegamos à 10ª economia do mundo, quase baixando isso, inclusive. Quer dizer, quando nós somos um país que as pessoas, mas esse país não dá certo. Como não dá certo? É claro que dá certo.
Esse país tem tudo para dar certo. Eu repito que um país que, com 9% só ocupado com a agricultura, alimenta 210 milhões de brasileiros e tem condições de alimentar mais 1 bilhão de pessoas no mundo. Um país que hoje tem a sua terceira maior produção de aviões do mundo, perdemos para Boeing, Airbus, depois vem Embraer, com 70% de tecnologia nacional, com jovens brasileiros fazendo isso. Será que esse país é um país que não dá certo? É claro que dá certo. Nós somos um país hoje que 50% do açúcar do mundo, para vocês terem uma ideia, é produzido pelo Brasil. Se nós pararmos de produzir açúcar, 50% do mundo torna-se amargo. Percebe? Nós somos um país hoje que já temos tecnologia e já avançamos e somos o 5º produtor já produzindo navio submarino com energia nuclear. Navio, veja que assunto, que bom te ver, não é? Sucesso para você e você para a gente é um referencial nisso tudo também, não é? Então, veja, temos um país, então, que produz, é o 5º produtor, que produz agora navio submarino com energia nuclear. Navio produzido no Rio de Janeiro e a energia nuclear produzida aqui no nosso estado de São Paulo, em Iperó. Nós somos um país que avançou muito na medicina. Eu me lembro, por exemplo, aqueles que têm um pouco mais de idade, igual eu já tenho, né, que eu estou com uma plateia um pouco mais jovem, mas eu imagino, por exemplo, eu tenho memória de quando o nosso ex-presidente da República, Figueiredo, precisou de fazer uma ponte safena, saiu daqui e foi para Cleveland, nos Estados Unidos. Hoje é o inverso. Hoje o mundo vem para o Brasil porque a nossa medicina avançou muito. Os nossos jovens médicos se aperfeiçoaram. Hoje nós temos uma das melhores medicinas do mundo. Isso é um país chamado Brasil. Isso é um país que avança em todas as áreas. Isso é um país que tem tecnologia. Isso é um país que tem solidariedade. E nada melhor do que nós imaginarmos a solidariedade do nosso povo brasileiro. Além de tudo isso, além de termos terras produtivas, além de ter o rio com o maior volume de água doce do mundo, um país que tudo que se planta dá, um país que se você plantar um pezinho de alface do lado de fora de casa, mesmo que a família entre e brigue a noite inteira em casa, quando você vai de manhã o pé de alface cresceu. Isso é a terra brasileira. Independente das confusões, independente da conturbação, independente dos radicalismos políticos que, infelizmente, nós estamos vendo no país hoje, o Brasil continua crescendo. Nós já vamos agora para a nossa deflação, para um quadro de deflação. Nós vamos para as áreas sociais já um pouco melhor atendidas. Nós estamos, a partir dessa semana, os nossos programas sociais chegando a R$600. Nós temos hoje, por exemplo, o Bolsa Caminhoneiro, nós temos aí o Bolsa Táxi, nós temos essas bolsas que, de qualquer forma, eu não sou a favor daquilo que as bolsas sejam eternas, não. Eu acho que você tem que dar a vara e ensinar alguém a pescar, mas enquanto ela estiver com fome no primeiro momento, você precisa dar um peixinho para ela, pelo menos, ter coragem de ir à beira do rio pegar um outro. Então, é dentro disso que eu vejo que o Brasil tende a crescer muito. Agora, precisamos acreditar nele. O que nós não podemos viver, e que o lamentável que nós estamos vivendo, é o radicalismo político. Um radicalismo que não vai nos levar a lugar nenhum, porque enquanto se radicaliza tanto, nós vivemos o Brasil com tantos problemas e, infelizmente, não temos discussão para isso. Os problemas fundamentais, educação, saúde, segurança, ninguém está discutindo. Discute-se hoje nas ruas, ou discute-se hoje nos partidos políticos, aquele que tem mais problemas, o que tem menos problemas, aquele que pensa assim, aquele que pensa assado, e não é isso que nós precisamos. Num país que as pessoas estão perdendo a vontade de discutir política. Ah, mas política não se discute. Claro que se discute. Ah, mas eu também não gosto de política. Tá bom, enquanto você não gosta de política, alguém vai governar você. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, esse é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil que vai caminhar, sim. Só não está conseguindo ver quem não quer ver. Então, é um país que, repito, se nós com 9% temos toda essa produção, imagine isso com 18%. Ah, mas esses dias eu dizia, mas é um Brasil, os mais jovens, um dia discutindo com uma plateia jovem, mas nós não respeitamos os índios. Como não respeitamos? Claro que respeitamos. 11% das terras brasileiras são reservadas aos índios. Eram deles, eles chegaram aqui. Quantos são os índios? 1 milhão. Então, nós temos 209 milhões, segundo os dados do IBGE, ou podemos falar de 210 milhões, se falarmos de 211 milhões de população total, 210 milhões que são donos de 89% das terras. E aí,
nós temos 1 milhão que são donos dos outros 11. Como não estão cuidando do índio? Está cuidando sim. Os índios estão protegidos. Os índios têm boas terras. E nós vamos continuar protegendo. Isso faz parte da nossa cultura. Isso faz parte do nosso senso. Isso faz parte da nossa solidariedade e respeito àqueles que vieram antes de nós. A mescla. E é um Brasil que sabe viver. Um Brasil que tem que respeitar as diferenças. Tem que saber viver com o contraditório. Esse, então, é o Brasil. É o Brasil de uma Receita Federal que vai muito bem, que se organiza a cada dia. De jovens, eu vejo, por exemplo, a nossa Receita, claro que convivo aí com grande parte daqueles que estão há mais tempo na Receita, que os cabelos já começaram a ficar brancos, que acumulam mais experiências, mas nós temos jovens, por exemplo, eu vejo aqui na plateia um colega que chegou de uma operação agora e que veio para cá também, quer dizer, provavelmente poderia voltar já para casa, não é descansar, mas não, vamos lá, eu acho que as coisas têm que melhorar, eu quero ouvir, eu quero discutir um pouco a minha categoria, eu quero discutir um pouco melhor o Brasil, é isso que nós precisamos. Então, eu venho aqui hoje, nesta manhã, dizer a vocês, vamos continuar acreditando no Brasil, vamos acreditar que, alguém dizia, é o país do futuro. Nós vivemos um bom futuro, nós vivemos um bom momento, nós vivemos o país da solidariedade, nós vivemos um país que não segrega, não exclui, não discrimina. Por mais que alguns queiram colocar luta entre classes, luta entre pessoas A ou B, não, a maioria dos brasileiros querem viver em paz. A maioria do povo brasileiro quer viver dentro da sua condição, que dê a ele dignidade. Nós somos um país que o número de universidades aumentou muito nos últimos tempos. Mas nós somos um país, Gilberto, que ainda paga 1 bilhão de juros e de serviço da dívida todos os dias. É lamentável. Porque enquanto nós estamos falando, por exemplo, num bônus que representa, eu não me lembro mais agora exatamente os números, mas que representa alguma coisa que, quando nós pagamos 1 bilhão de juros todos os dias, vocês sabiam disso? O Brasil hoje é um país que vive com quase 5 trilhões de dívida interna. E se nós pegarmos nos últimos 20 anos, essa dívida cresceu demais. Alguém pode dizer, mas de qualquer forma, nós nacionalizamos, nós tiramos o FMI daqui. Tá bom, tiramos, mas eu acho que houve um erro na época, eu fui crítico disso. Por quê? Porque nós estávamos tentando pagar a dívida de quem nós pagamos juros muito menores, nacionalizamos isso e colocamos os juros lá em cima, chegando a vender título da dívida pública a 16,4% e mais isenções de imposto de renda. Isso não é justo. Parte desse dinheiro, e aqui não estou querendo fazer nenhuma crítica a qualquer governo, porque a minha forma de ver é uma forma construtiva, a gente tem que olhar para frente, o retrovisor é bom, mas tem que olhar com muita eventualidade, enfim, nós temos que olhar para frente, vamos embora, vamos acelerar. Mas nós chegamos aqui, volto a dizer, a pegar dinheiro a 16,4%, integralizarmos parte disso no BNDES, e no BNDES emprestar 3%. Claro que isso ia abrir um rombo logo depois. Claro que isso abriu um buraco, que é o que nós estamos vivendo hoje. Agora, quem ia pagar essa diferença? Se eu pego a 16 e empresto a 3, e aí emprestamos, mas emprestamos para países vizinhos nossos, que não deveríamos ter emprestado dessa forma. Nós precisaríamos metrô aqui, mas emprestamos, e nada contra. Foi um momento, uma forma de governo que tinha outra visão, que não era a minha visão, mas que, de qualquer forma, colocou metrô em outros países, emprestou, fez pontes em tantos outros países, mas, infelizmente, nós aqui continuamos com déficit habitacional, nós continuamos com problemas graves, nós continuamos com problemas na saúde, tudo precisa se organizar. Agora, tudo isso depende de cada um de nós. Não é só o legislativo, não é só o governo que vai resolver o problema. Se nós não tivermos uma união de sociedade como um todo, dificilmente nós vamos sair dos nossos problemas. Me preocupa, sim, uma próxima eleição tão acirrada. Me preocupa uma eleição, sim, tão pouco discutida nos seus problemas básicos e fundamentais. Porque os nossos jovens, eles não estão querendo entrar nessa discussão maluca. A gente precisa sentar e pensar na educação desses jovens, no mercado de trabalho que nós vamos preparar para eles.
Ah, mas o mundo hoje está muito rápido. Tá bom, o mundo está muito rápido, mas o tempo vai passando normalmente. Quem tem 20, daqui a um pouco vai ter 40. Quem está nascendo agora, daqui a um pouco vai chegar a 20 anos. Sim, mas nós estamos passando tal, mas eu lhe pergunto, qual é a nossa expectativa de próxima geração? Eu um dia desse fui numa reunião, uma discussão até muito acalorada, e o pessoal, eu falei, gente, vocês estão muito preocupados com a próxima eleição. Se nós pensarmos só na próxima eleição, não vamos chegar em lugar nenhum. Se nós não pensarmos na próxima geração, a eleição vai passar. Nós temos eleição esse ano, vai chegar um domingo, vai ter eleição. Mas e na segunda-feira, como é que fica? E essa próxima geração que vem, como é que fica? O que nós preparamos para eles? Como é que é o futuro deles? Qual é o futuro de cada um de nós? Como é o futuro de um país que tem um grande número de jovens, mas que também envelhece? Hoje nós temos uma população na terceira idade que já está passando de 30 milhões de pessoas. E que nós precisamos de cuidado com essas pessoas. Nós precisamos de cuidados especiais com essas pessoas, porque foram pessoas que deram o seu melhor, pessoas que deram tudo o que poderia, que trabalharam, que fizeram, que dentro das condições procuraram fazer o melhor. Agora, como é que chegam essas pessoas nesta outra ponta? Então, eu acho que nós temos que ter um espectro onde vá do 0 ao 100. Eu fico muito feliz hoje quando converso com alguns médicos, principalmente geriatras, e eu já estou na fase dessa de consultar o geriatra, não é? Antes, a minha mãe me levava num médico que dizia o seguinte, naquele tempo não tinha tanto nome bonito, né? Olha, é um médico que cuida de crianças. Esses dias eu fui num médico, perguntei para a pessoa do prédio, vem cá, esse médico cuida do quê? Esse médico cuida de velhos. Falei, caramba, o tempo passou rápido. Era idoso, claro, que deveria ter dito. Mas olha como é que são as coisas. Então, essas coisas passam, as coisas acontecem. Agora, nós precisamos, então, como um todo, nos preocuparmos com o Brasil do amanhã. E aí eu digo, nós estamos falando aqui para um grupo seleto de pessoas. Um grupo de pessoas que se formaram, prestaram um concurso público difícil. Eu sei que o concurso público é sempre muito difícil, muito concorrido. Mas são pessoas que estão numa categoria, vamos assim dizer, eu vou usar uma palavra que pode alguém dizer que não, mas uma categoria privilegiada. Nós somos privilegiados, não é? Então, nós precisamos repensar junto o Brasil. Nós precisamos repensar o Brasil do amanhã. Nós precisamos, sim, nos preocuparmos com a nossa máquina arrecadatória, mas nós precisamos também pensar no que esta população, como é que ela vai se beneficiar desta arrecadação que acontece. Qual é o básico que ela vai ter? Como é que ela vai viver? E o brasileiro é um povo tão bom que ele não exige tanto. O brasileiro é um povo maravilhoso. Solidário ao ponto de, Pati, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu vi ele muito irritado com uma outra pessoa. E aí ele falou, não, olha, eu quero que essa pessoa morra, eu quero que essa pessoa, entendeu? Eu falei, por que tanto ódio? Você sabia que ela está com uma enfermidade, está com um câncer? O cara pensou assim, 30 segundos, falou, caramba, eu tenho um amigo que é um bom médico, eu vou arrumar um médico para ela. Você percebe? A solidariedade é alguma coisa que é muito inerente do nosso povo. Um povo que veio aí de uma formação muito ampla, tá? De raças, de povos, de países que foram chegando aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, foco e olharmos, por exemplo, o passado, quer dizer, os avós dele, de onde vieram, correto? Quer dizer, que são árabes, líbanos, não é? Nós vamos daqui um pouco ver que o libanês vive bem com o árabe, que vive bem com o israelense, eles brigam nos seus países de origem, mas chega aqui, eles montam uma lojinha junto na 25 de março e se entendem muito bem, não é? Então, esse é o espírito brasileiro. Só não gosta de fiscal. Mas aí o Foco estava dizendo o seguinte, a única pessoa que gosta de fiscal é a mãe dele, quando ela não cai na malha fina. Porque quando cai na malha fina, já chama o filho brigando com ele, não é? Mas, claro, isso é uma brincadeira, não é bem isso. As pessoas que entendem sabem que cada um tem a sua colocação, a sua posição, e, logicamente, o fiscal está ali para fazer também o melhor, para fazer com que a sociedade possa arrecadar e cuidar dos seus mais fracos, não é? Bom, nós estamos aí, então, com a questão da PL 17, que essa é uma questão que existe na Câmara uma série de divergências. Ela se inicia numa discussão
tem aqueles que acham que tem o lado positivo, já tem outra visão de um lado negativo, onde automaticamente inibe também o órgão fiscalizatório, o fiscalizador, de poder também fazer o seu trabalho. Esses equilíbrios nós precisamos ter. Claro que a grande vantagem de um país democrático é que você tem um legislativo que representa todos os segmentos da sociedade. E a discussão no Congresso ela é ampla. Nós temos um Congresso que, representado aí pelos seus 27 estados, então você tem gente, por exemplo, que representa um estado com 8 deputados federais, mas tem estado como São Paulo que são representados por 70 deputados federais. A Casa do Equilíbrio é o Senado, que cada um tem os seus 3, mas eu tenho certeza que a nossa luta vai continuar, principalmente a questão do bônus, é uma coisa que nós não deixamos de lutar para que isso possa acontecer. A minha última conversa, e a Paty, inclusive, estava lá com a gente, quando nós, inclusive, falamos com o ministro da Justiça, que, num determinado momento, o presidente encaminhou para ele, quando vocês se lembram, que estava naquele momento da discussão do aumento de policiais, da Polícia Federal e tantas outras carreiras, principalmente as carreiras jurídicas também, né, que tinha lá um valor, se eu não me engano, de 2,3 bilhões, que, de qualquer forma, ia resolver esse problema. E logo nós procuramos o ministro para dizer o seguinte, ó, nós precisamos resolver, ao menos, a questão do bônus da Receita, que é uma coisa que já está aí desde 2017, que lá atrás, quando a gente poderia pressionar na questão de qualquer aumento, não foi feito o acordo para que o bônus pudesse vir ser aprovado e, consequentemente, resolver esse problema. Isso, como já disse anteriormente, chegou, inclusive, às mãos do presidente, depois de muita luta, passando pelo Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes tem o nosso respeito, mas nessas coisas ele é muito mais seguro, e é o que eu digo, a Receita, de qualquer forma, incentivada na outra ponta da linha, vai procurar fazer com que a arrecadação, e aí não é pressão em qualquer contribuinte, não, é evitar exatamente esses 24% de sonegação, como informa a Receita de que ainda existe nesse país. Quando nós falamos isso, em 24% de sonegação, nós estamos falando de quase 500 bilhões que, infelizmente, não são arrecadados. Agora, 500 bilhões a mais na arrecadação, imagine para o que dava. Se nós pegarmos, por exemplo, entre o Ministério da Educação, que tem lá 130 bilhões, 140 bilhões, Ministério da Saúde, que tem 130 bilhões de orçamento, Ministério da Defesa com mais 100, então, esses 3 ministérios já estariam bem cobertos com uma arrecadação que poderia vir de um sistema onde todos pudessem contribuir, todos pudessem estar pagando os seus impostos. Então, gente, eu acho que é isso, eu fico aqui à disposição, eventualmente, se tiver alguma pergunta, alguém que queira fazer qualquer questionamento, eu estou aqui pronto, colocando-me cada vez em Brasília à disposição de todos os senhores. Mais uma vez, o meu carinho, o meu respeito a todo o nosso pessoal que tem estado lá conosco, Paty, Foca, enfim, todos os membros aqui do Sindifisco, e dizendo que estamos lá sempre à disposição, na expectativa e na esperança de um país melhor. Acredite nesse país, acredite no amanhã. Nós vamos passar, eu volto a dizer, eu tenho 66 anos, eu estou numa expectativa grande de, inclusive, quando chegar aos 100 anos, fazer um convite para todo o pessoal do Sindifisco Nacional, quero fazer uma grande festa com vocês, entendeu? Para celebrar os meus 100 anos, não é? Mas, enquanto eu não chego lá, o Brasil vai vivendo. E a gente precisa fazer uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais humana, que consiga colocar o ser humano em primeiro lugar. Muito obrigado. Deputada, como parlamentar experiente e influente, e baseado na minha experiência aduaneira, eu fui chefe do aeroporto, eu tenho 20 anos aí de aduana, esse projeto ele não contempla a idiosincrasia da aduana. Você não pode ser obrigado. A ação da aduana é uma ação policial, queira, não queira. No mundo inteiro, a aduana faz o papel de polícia. No Brasil, desde 1516,
com Cristóvão Jacques, o grande herói da aduana, já esquecido, obviamente, era o matador de franceses, porque os franceses vinham aqui roubar o nosso pau-brasil. Então, a aduana é a instituição mais antiga do país, ainda presente através da Receita Federal. Esse projeto aqui, no que tange a aduana, ele é totalmente impróprio. Você tem que avisar 30 dias antes, a pessoa tem que estar acompanhada de advogado, você tem que estipular, não vale a sua percepção, a sua experiência, né? Inclusive o uso de cachorro, indiretamente está vedado aqui. Farejou a mala lá da cocaína ou qualquer outra arma, alguma coisa, não vale. Tem que ter outro procedimento. Quer dizer, isso aqui, quem escreveu isso aqui não tem o mínimo senso da ação aduaneira, que é uma ação de defesa do cidadão, de defesa da pátria. A aduana defende a saúde pública, defende a questão de produção do país, né? Se não fosse a aduana, não teríamos indústria. Defende também o cidadão contra o crime organizado, né? Quem combate, primeiramente, o contrabando de armas, de drogas, é a aduana. Ela é o porteiro do país, no mundo todo. No Brasil, infelizmente, ou por falta de conhecimento ou falta de vontade, a aduana é relegada a um segundo plano. O aduaneiro, ele não tem poder de polícia judiciária, que nos Estados Unidos tenta fazer qualquer coisa lá. Eu já fiz um curso com eles lá. A prioridade é defesa da pátria, traduzindo literalmente, né? Customs e Border Defense, a defesa da pátria. Por quê? Porque é o primeiro contato do cidadão. Inclusive, eles cuidam toda da imigração, de tudo. Então, e tem tido relativamente um bom sucesso diante do crime organizado no mundo. Então, esse projeto é quase abjeto quando se trata de aduana. Então, gostaria que o senhor levasse essa preocupação e que o Congresso convocasse pessoas que conhecem o trâmite aduaneiro para que seja reparado aqui as falhas. Claro, eu entendo também assim, não tem sentido quem preparou um projeto desse, talvez é isso, não conseguiu conversar com pessoas que conhecem da matéria, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas você chega no aeroporto daqui um pouco, quer dizer, mas nós não estamos falando em passageiros do dia a dia, nós estamos falando naqueles que trazem as cargas, e realmente um projeto como esse, eu concordo plenamente, quer dizer, concordo com a sua posição. Você está impedindo a condição do agente de fiscalizar. Quer dizer, como é que pode isso? Então, daqui um pouco é como você falou, tá, eu vou fiscalizar alguém que chegou ali, eu vou fiscalizar um container, não, mas eu tenho que ter uma ordem judicial, tenho que... Daqui um pouco só falta dizer o seguinte, eu tenho que pegar o cão farejador e falar, desculpe, mas amanhã nós vamos ter uma programação para poder... Quer dizer, um verdadeiro absurdo, uma verdadeira loucura. Eu acho que esse projeto, nós vamos trabalhar muito para impedi-lo. Eu até vou, logo que passar esse momento agora, vou ali na comissão pedir para que a gente forme um grupo, inclusive, para que vocês sejam ouvidos, e principalmente você que tem toda essa larga experiência nesse combate, ou nos aeroportos, ou nas fronteiras, ou nos portos, quer dizer... Então, eu vejo, por exemplo, o pessoal ali no Porto de Santos, a dificuldade que vive, a condição, o risco que se colocam, o próprio pessoal na aduana, se nós tivermos aqui nas fronteiras, aí... Por exemplo, nas nossas fronteiras aqui com os países como Uruguai, Argentina, quer dizer, no Paraguai, a dificuldade que vivem ali, a condição que se expõe dia a dia, a total fragilidade, sem nenhuma segurança, sem nenhuma condição, quando tem que abordar, às vezes, um caminhão, quando tem que abordar um carro que eventualmente possa estar lá passando com grande contrabando, que é de armas, que é de qualquer outra coisa. Então, é esse risco que talvez a pessoa, quando vai escrever um projeto como esse, que provavelmente aí tenha sido uma assessoria, tá, que acabou fazendo, traz ao deputado a ideia e que
pelas colocações que fazem, principalmente, olha, com isso nós estamos dando direito de defesa, com isso nós estamos respeitando. Tá bom, respeitar. Todo mundo merece respeito. Agora, a Receita também merece respeito, o país merece respeito. E respeitar isso é também ter a força legal para que possa fiscalizar, para que possa ter a liberdade de fiscalizar. E na liberdade de fiscalizar, se tiver tudo certo, ok. Senão, o agente público está se expondo, tentando fazer o máximo, colocando muitas vezes aquilo que é o mais importante para si, que é a sua vida, na proteção da sua família, na sequência, enfim, e está se expondo para tentar resolver um problema ou tentar coibir um crime ou proibir ou deixar de passar alguma coisa para tentar fazer com que o país possa ter ordem, respeito, que a sua arrecadação possa estar equilibrada, enfim, e que o crime não venha a prevalecer. Mas, infelizmente, algumas pessoas, e nenhuma crítica aí com o deputado autor, pelo contrário, é uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito correta, mas, infelizmente, talvez a assessoria aí não deu a ele as melhores informações. Mas, no decorrer desse processo, nós vamos, se Deus quiser, tentar organizar lá um grupo que, inclusive, convide vocês, você, a Paty, enfim, pessoas que, e tantos outros aqui, que tenham experiência nisso, para que possam levar também esta experiência que vocês têm, para que a gente possa contribuir aí com eventuais alterações, emendas ou assim por diante, para que a gente possa não ver o projeto aprovado dessa forma. Eu repito, o projeto aprovado dessa forma, eu acho que será um grande problema para se proibir, ou vamos dizer, coibir o agente público de poder abordar aquele que, infelizmente, não faz o melhor pelo país. Nós já temos aí a lei de abuso de autoridade, que constrange em muito. A Receita Federal, ela tem uma das mais fortes corregedorias. Para você ter uma ideia, nós somos acompanhados aí frequentemente na nossa propriedade, nas nossas posses, né? É a única categoria no país que é acompanhada diuturnamente. Você ganha um tostão a mais, é chamado lá, e eles abrem fiscalização até de colegas, eu sei, 11 anos passados. Quer dizer, então, com tudo isso, qual pessoa é estimulada, né? Qual agente é estimulado a ir à luta, a ir para frente, querer fiscalizar rigorosamente, principalmente num país que mais cresceu no mundo, o Brasil, o crime organizado. Um dos grandes desenvolvimentos nossos é o crime organizado no país. Quase todas as instituições criminosas do mundo todo, isso eu sei porque foi dado até porque a gente trocava muita informação com o exterior, estão aqui no Brasil. Inclusive, organizações terroristas do Oriente Médio, né, russas, etc. Elas nem aparecem muito, mas a questão que foi muito levantada foi a questão de lavagem de dinheiro, porque não existe aquela pessoa que lava dinheiro especificamente, não, você que quer, não, eu sou advogado, então para você eu faço, outro é bandido, não, para bandido não. Quem lava dinheiro para todo mundo. Tá? Então, o país está permeado de máfias, que o senhor, como policial, conhece muito mais do que eu. Então, constrangendo a autoridade, principalmente a autoridade fiscal, a trabalhar, o que vai proliferar é a injustiça fiscal, quer dizer, quem pode mais paga menos, e hoje isso é óbvio, né? Quem tem menos posse paga mais imposto, né? Eu vou comprar lá um pãozinho, 18% meia dúzia de pães, eu vou pagar 18%. Daria para comprar mais um pãozinho, daria para levar para casa 7 pãezinhos. Eu só levo 6, porque existe esse imposto que, para quem tem muito dinheiro, é irrelevante. Levar 6, 20, 100 pãezinhos não altera nenhum problema na questão de vencimentos dela. Então, cada vez mais você vê a injustiça fiscal, né? A falta de equidade a preponderar no país, né? E o número de auditores hoje
que faça esse trabalho, cada vez diminui mais. Eu não sei se a intenção do governo não é um governo ou outro governo. E os vários governos não têm reposto o efetivo da receita. Fora isso, não tem questão de defesa pessoal. Porte de arma. Em todo lugar que eu fui no mundo, Inglaterra, França, Estados Unidos, que eu conheço, que eu travei conhecimento, Itália, Guarda de Finanças, eles têm poder de polícia judiciária e têm porte de arma para se defender. Né? Não é para cobrar imposto. O porte de arma foi posto para a questão da defesa pessoal. Além de não termos isso institucionalmente, quer dizer, o colega que vai fazer a operação aí, ou ele leva a arma dele, ou está desprovido. Quem leva, nem colete à prova de bala a gente tem para todo mundo, quer dizer, quem leva o primeiro impacto é o auditor fiscal. E nós temos vários colegas que foram mortos, né, em ação ou de decorrência das suas ações. E até hoje o secretário não se dignou a regulamentar essa questão do porte de arma. Pior ainda, no meu caso, eu criei o canil do aeroporto, criei a divisão de combate à droga do aeroporto. Nós aprendemos vários carregamentos, prendemos várias pessoas, que nós podemos prender, né, em flagrante delito, é permitido, né? Prendemos a pessoa. Me aposentei, eu perdi o porte de arma. Eu não sei se a secretaria, até perguntei para a secretaria, tem algum acordo com o crime organizado de que quando a pessoa aposenta, eles não ataquem mais o cara? Eu falei, não, ele está aposentado, não vamos matar mais o Forte. Não existe. Quer dizer, como se trata o auditor fiscal, não existe pior instituição hoje no Brasil que seja tratada com tanta indiferença. Né? Então, é uma questão que eu ponho ao senhor, o senhor que é um defensor das nossas causas justas. Que bom, claro, eu acho que essa questão da arma, por exemplo, tem que realmente... Até porque você, de qualquer forma, está a serviço público, a serviço do governo, numa área em que você normalmente mexe com aqueles que não têm muito a perder e que muitas vezes não são os donos do produto que está ali, correto? Os donos estão longe, estão em outros países, estão em outros paraísos fiscais, estão em outras grandes capitais do mundo. Então, aquele que está ali na ponta da linha é o que vem para, desde que seja na cabeça deles incomodado, ele fazer o que pode, o que vier... a defesa que ele queira, o que ele tem que fazer é tentar a sua fuga e sair do problema. Então, para sair do problema, o agente público que estiver na frente, ele vai tentar tirar a sua vida. E essa questão de armas, sabe, você vê, um negócio que no Brasil melhorou muito. Nós sumiu aí, a gente não vê mais notícias, por exemplo, da invasão de terras. Vocês viram isso? Não tem mais invasão de terras. Claro que o governo também entendeu que você tem que dar o título de propriedade para essas pessoas, você tem que organizar a questão da reforma agrária. Agora, veja, hoje, você vai em qualquer fazenda neste país, então, o dono da fazenda ou vamos assim dizer, o administrador da fazenda, ele tem um arsenal dentro de casa. E, até então, isso uma coisa que foi trabalhado muito em Brasília, a questão de... Aí você fala, você é a favor do porte de arma em todo? Não, eu não sou. Não dá para ter essa questão do porte de arma deliberado. Não dá para você falar, olha, todo mundo vai ter uma arma dentro de casa. É difícil. Porque o emocional das pessoas, às vezes, e a gente, como agente público, como delegado de polícia, você sabe que ter uma arma, como você pode usar, você tem o equilíbrio suficiente para isso. Mas não dá para colocar, por exemplo, dentro de qualquer casa no Brasil, 2, 3 armas, que, infelizmente, isso vai acabar servindo para tirar a vida de vizinho, no momento de violenta emoção, no momento que, lamentavelmente, o Brasil é um país que mata, que tem a questão do feminicídio, quer dizer, infelizmente, algumas mulheres acabam perdendo a sua vida por, às vezes, discussões tão banais dentro de casa e, principalmente, quando alguém tem uma arma, infelizmente, ele se desequilibra um pouco. Alguém que teve uma discussão com a mulher e acabou, no final do dia, tomou um vinhozinho no domingo, ou, sei lá, qualquer coisa que, com um mínimo de teor alcoólico e aumente o seu comportamento, altere o seu comportamento, ele pode fazer, se não estiver muito preparado para isso. Mas, voltando... Quando nós vemos, por exemplo, hoje, o número de invasões diminuiu. E por que diminuiu? Porque hoje, inclusive, o fazendeiro pode... Ele se autoprotegeu. Se o poder público ele não protege como nós precisaríamos,
Claro que isso também é uma saída, até certo ponto, equivocada, porque o ideal seria que o poder público pudesse dar segurança total às pessoas. Mas, enquanto o poder público não pode dar segurança total, e, lamentavelmente, eu acho que isso também não vai acontecer nem a longo prazo, não é? Então, as pessoas precisam ter um mínimo de proteção. Então, hoje, por exemplo, o cara fala, tá bom, se eu tentar invadir a fazenda de alguém, eles vão acabar não me deixando, porque ali tem uma arma, ali tem uma certa força, o poder coercitivo para que, de qualquer forma, possam me atacar. Então, você vê, as invasões... Hoje, por exemplo, nós tínhamos uma reclamação muito grande. As pessoas visitavam a gente de Brasília e falaram, olha, o cara fala, eu tenho lá na minha fazenda o administrador, só que é o seguinte, ele tem que deixar a arma dentro de casa. Então, se ele pega, por exemplo, sequer na propriedade dele, ele poderia estar com uma arma no carro, ou na sua peru, ou na sua picape, ou sei lá, não é? Por quê? Porque, muitas vezes, alguns colegas policiais, infelizmente, não entendendo isso, pegavam a pessoa na porta da fazenda e falavam, deixa eu ver, cadê tua arma? E acabavam fazendo. E o flagrante, vocês sabem, um crime inafiançável. O problema de armas hoje é esse no país. Você tem dois extremos. Então, eu sou totalmente a favor, sim, que o agente público, e principalmente aqueles como vocês, que agem aí diretamente no combate do dia a dia, precisam, sim, estar armados. E por que tirar o porte de arma logo depois? Até porque alguém que usou a arma, ele não tem dificuldade em, na sequência, continuar com ela para sua própria proteção. Ah, mas você está disseminando a ideia de que todo mundo está armado? Não, não é isso. Eu já falei que o ideal seria o poder público tomar conta. Mas em alguns lugares em que o poder público não pode tomar conta, infelizmente também a legislação não pode coibir, e aí eu volto à PL 17, ele não pode coibir e tirar o estímulo do agente público na hora do seu trabalho, na hora do seu avanço, para realmente organizar a sociedade, fazendo que não venha o contrabando ou no combate ao crime e assim por diante. A gente estava falando, né, da questão do funcionalismo. Infelizmente, nós temos hoje, em todos os segmentos, com a integralidade e paridade, que eu acho que é lei, é justo, é válido, o poder público... Vamos, por exemplo, voltar aqui para São Paulo. São Paulo, nós temos hoje a Polícia Civil. A Polícia Civil, nos seus quadros, tem 36 mil homens e mulheres, não é? Infelizmente, nós só temos hoje 25 mil. 11 mil já se foram, se aposentaram, morreram, tantas coisas aconteceram. Ao ponto de, infelizmente, nós temos aqui em São Paulo algumas cidades em que nós não temos mais delegacias funcionando à noite. Então, nós temos uma central de flagrantes, que está, muitas vezes, numa cidade que está a 70, 80 quilômetros, então acontece um crime qualquer, a viatura, só tem uma viatura na cidade, às vezes ele precisa fazer, se é um crime de homicídio, enfim, que a pessoa fica ali exposta, ele precisa fazer a guarda de local, mas ele precisa também levar o criminoso ou o eventual... o suspeito a uma central de flagrantes, que às vezes está a 100 quilômetros de distância. Então, o Estado está se desorganizando. O Estado mais rico do Brasil. O Estado mais rico do Brasil, nós estamos falando. Eu visitei há pouco numa região ali do Amazonas, em que tem lá 2 colegas da Polícia Federal que disseram o seguinte, doutor, nós temos um problema. Às vezes, enquanto nós temos 2 delegados aqui, e tem a questão das férias, tem a questão do tempo de trabalho, então, às vezes, você fica num rio aqui 3 dias acima, porque teve um índio que foi assassinado, você tem que ir lá no local. E aqui, enquanto isso, os problemas todos acontecem. Então, em todo lugar, infelizmente, nós estamos faltando. Agora, claro que o Estado, repito, no Estado mais rico do país, enquanto, infelizmente, o Estado se desorganiza, o outro lado se organiza. Aí você vai no governador e fala, olha, precisa trazer mais gente e tal, tá bom. Só que nós temos a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, enquanto a nossa folha dos inativos, daqui um pouco está ficando maior do que... Então, essa é uma questão que eu digo, todos nós precisamos pensar juntos, Assunta. Porque se não pensarmos juntos neste assunto, correto? Daqui um pouco todos nós estaremos numa condição que não tem mais saída. Ah, mas vamos enfrentar isso. Será que é o momento? É claro que o tempo todo é momento de enfrentar isso. Porque nós temos que nos preocupar também que, senão, daqui um pouco lá na frente,
nós também não teremos mais receber. Então, daqui um pouco, pessoal, olha, daqui um pouco a nossa previdência é 11, daqui um pouco vai para 17, daqui um pouco vai para 25, daqui um pouco vai para tudo, e daqui um pouco não tem mais nada. Nós temos alguns países da Europa que envelheceram e chegou nessa condição. Daqui um pouco o governo chamar e falar, tá bom, eu vou te pagar só a metade do que você ganha, porque eu não tenho mais o que fazer. E as pessoas terem que olhar e falar, tá bom, e de onde vem? Não tem de onde vir. Então, esse assunto tem que ser pensado, sim. Esse assunto, as categorias, eu acho que nós estamos aqui numa grande entidade representando todo o fisco, não é? Os funcionários do fisco, e que tem que abrir uma discussão nesta direção. Como é que nós vamos fazer? Porque, repito, nós vamos nos tornando aqui um pouco inativos. Mas os ativos vão ter que estar trabalhando para que a gente possa. Porque o sistema de previdência é um sistema compensatório. Então, é claro que, se nós pudéssemos falar aqui em palavras mais populares, é assim, você tem que ter 10 pessoas trabalhando, vamos dizer, entrando no mercado de trabalho, um menino com 18 anos, ganhando, vamos dizer, R$1.000. Ele vem e paga a sua previdência lá de 10%. Com esses 10 trabalhando, eu aposento um outro na ponta da linha. E aí eu pago os 1.000 para esse aposentado. Tá bom, mas daqui um pouco eu não tenho mais esses 10 chegando. Como é que eu faço para pagar esse aqui? Não tem mais de onde sair. Vocês percebem o caminho que nós estamos? Ah, mas é o governo A, o governo B e tal. Não, eu acho que nós temos que pensar como um todo. Porque não adianta, seja qualquer que seja o governo, esse funil vai acontecer. Em algum momento, essa coisa vai chegar em nós. Tá? Já está chegando. Eu acho que hoje a grande reclamação com os inativos, e de todas as áreas, tá? Não é só do pessoal, dos funcionários federais, das universidades, não. É todo mundo. Nós estamos caminhando, não quero aqui desanimar ninguém, mas nós estamos caminhando para um beco sem saída. E daqui um pouco todos vão chegar lá na frente e falar, e aí, o que eu fiz? Tá bom, como é que eu fiz lá atrás? Como é que foi a minha briga nisso? Como é que eu tentei conciliar? Como é que eu tentei... Claro que hoje, se você pegar a Receita, como ela entrou muito mais no sistema da sua fiscalização, através do eletrônico, através das plataformas e assim por diante, mas nós vamos ter que repensar a vida como um todo, não é? Então, quando eu venho falar, por exemplo, de um PL 17, que aqui ele está muito claro, e ele é tão, vamos assim dizer, pequeno, que não precisa nem aumentar tanto, eu acho que com o que o Foco falou aqui já dá para se ter uma ideia, não é? Mas eu acho que, acima de tudo, nós temos que repensar o Brasil. Repensar o Brasil é pensar também em todo, mas também nos aposentados desse país. Que a Previdência, nós fizemos uma reforma da Previdência há pouco, há 4 anos atrás. Mas daqui 15 anos vai ter que fazer outra novamente. E a reforma de Previdência é sempre fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui quem paga 10%, vai para 12%, vai para 15%, vai para 20%, isso vai numa crescente. E aí não é só a Previdência, não, é toda a Previdência. Repito que o Brasil está envelhecendo, nós estamos caminhando para viver mais, tá? Há pouco tempo, a idade média do brasileiro era 57, depois 59, hoje é 67, chegando a 69, mas daqui um pouco vai chegar em 80, 90. Eu repito, já disse para vocês, que com 100 anos eu quero fazer uma festa e convidar vocês. A Assunta já falou, eu prefiro com 120 anos, não é? Então, não é? Não é? Então, ela quer vir na minha festa. Então, eu acho que isso nós precisamos repensar, tá? E, gente, estamos lá em Brasília, à disposição de vocês. Na expectativa, cada dia, repito, eu sou entusiasta pelo Brasil. Eu comecei muito jovem, meu primeiro mandato eu tinha 25 para 26 anos, e eu me lembro que a minha mulher dizia, de vez em quando ela fala o seguinte, poxa, e sabe, Pati, eu até estou feliz com ela cada dia, porque ela falou, eu te admiro muito pela tua coragem, você vai nos lugares, você fala, parece assim tão jovem, acreditando no amanhã, tal. Eu falei, tá bom, nós vamos passando, mas eu não perco a esperança de um Brasil melhor. Atrás vem vindo gente. Atrás vão chegando os nossos filhos, os nossos netos, de vocês filhos, no meu caso já netos, e daqui um pouco lá atrás eles vão dizer o que fizeram pela minha vida, o que fizeram pelo meu futuro, o que fizeram, vamos tentar deixar uma marca cada dia melhor. Viver o hoje é importante, claro. O amanhã, a gente não sabe muito o que vai acontecer. Segundo a minha mãe, o amanhã não existe, porque eu me lembro quando criança, lá talvez meus 5, 6 anos, eu estava lá incomodando minha mãe, sei lá, porque eu queria alguma coisa, tal. Eu falei, meu filho, fica tranquilo, amanhã eu vou te dar isso.
Eu, né, falei, puxa, amanhã vai chegar já já. Era talvez umas 10 horas da noite, aquele tempo as crianças dormiam cedo, mas eu peguei o relógio do meu pai, que despertava às 5 horas da manhã, escondi ele lá comigo e fiquei ali olhando ele. Quando deu 00:01, eu fui lá para a porta da minha mãe e falo, mãe, e aí? Meu filho, o que tem? Que tá... Não, a senhora não falou que ia me dar isso amanhã? Ela olhou para mim e falou, mas que dia é hoje? Eu falei, é hoje. Não é? Então, vamos viver hoje. As coisas vão acontecer hoje. As coisas vão acontecer agora. E essa coisa de, mas amanhã, como é que vai ser? Tal. Não, gente, vamos nos preparar, vamos nos preocupar e saber que amanhã, que é hoje, vai chegar muito rapidamente. E nós vamos passando. Tá? Então, gente, mais uma vez, o meu muito obrigado. Contem sempre comigo lá em Brasília e vamos continuar na discussão desse PL 17. Eu agradeço aí, nós estamos chegando ao termo da nossa... Deixa a Patrícia pediu antes, pode ser. A Patrícia, a nossa diretora de trabalho parlamentar. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença do deputado federal Gilberto Nascimento, nosso parceiro de tantas lutas, né, deputado? Também gostaria de dizer que, em relação ao PLP 17, o Sindifisco apresentou 7 emendas. Nós temos a emenda 15, que trata da responsabilidade solidária. Temos a emenda 16, que trata do vínculo a atos e decisões do Supremo Tribunal Federal e STJ. Temos a emenda 18, que trata de pertencimento a grupo econômico. Temos a emenda 19, que trata do voto de qualidade do CARF. Temos a emenda 20, desconsideração da personalidade jurídica. Emenda 27, que é a emenda que trata do nosso bônus. E emenda 28, que trata de restituição, reajuste das restituições pela taxa Selic. Aí, nesse sentido, eu peço o apoiamento do deputado Gilberto Nascimento, porque o PLP está pautado para ir a plenário, né? E queremos que as nossas emendas sejam aprovadas, obviamente, né? Nós temos alguns colegas que se manifestaram no chat. Eu gostaria de passar o que foi dito por eles. O Plínio Lima disse, bom dia ao deputado Gilberto Nascimento. Desde já, como auditor fiscal, agradeço a disposição de apoiar o fisco diante de todas as mazelas que afetam a arrecadação dos tributos para o Estado. Temos a manifestação do colega Ubiratã Casarim. Obrigado, deputado Gilberto Nascimento, por vir ao debate. Temos a manifestação da Maíra Gianico, nossa colega, né, e amiga do pessoal do deputado, que disse, deputado Gilberto Nascimento, obrigada pela parceria, pela amizade, um grande abraço e saudades. Temos a manifestação do colega José Fuente, grato ao excelentíssimo deputado federal e pela presença e diálogo. Temos a Dagmar Camargo, longa vida, querido deputado Gilberto Nascimento. Parabéns, Forte Patrícia. Novamente, o José Fuente. Forte, como sempre, você traz subsídios preciosos às discussões. Excelente o enfoque acrescido ao tema. E é isso. E agora vamos abrir a perguntas. A Assunta já se manifestou que quer fazer uma pergunta. Assunta, você quer vir aqui, usar o microfone, por favor? Fala daí? Então, está certo. Mas vem cá, Assunta, vem mais para perto da gente aqui, vem cá. Vem aqui, Assunta. Aqui, o pessoal Mesmo porque, deputado, eu vim te ver, eu vim te agradecer, eu vim te cumprimentar pela longa parceria. E eu tenho usado todos o verbo vir, né? E o deputado sabe por quê? Vim te ver. Obrigado. Muito obrigada pela parceria. É de longa data e a gente tem no deputado um amigo dentro do Congresso Nacional. Eu desejo todo sucesso e eu acho que eu nunca tive a oportunidade, pessoalmente sim, mas de público, demonstrar assim o quanto lhe somos gratos. Por isso eu repito, vim te ver, vim te agradecer e vim te prestigiar e vim te desejar sucesso. Muito obrigado. Né? Embora a gente não possa falar certas Obrigado, coisas, Assunta. que estamos
dentro aqui do nosso, mas eu acho que eu não cometi não infringi a lei eleitoral ao dizer 20 vezes. 20 vezes. Obrigada, Assunta. Agora eu abro as perguntas no chat. Qualquer colega que esteja nos assistindo e quiser fazer pergunta ao deputado, está aberta agora a perguntas. Alguém aqui da plateia deseja fazer alguma pergunta ao deputado sobre o PLP 17 ou sobre outra questão que atinge o nosso cargo? Bom, aparentemente ninguém se manifestou no chat, então vamos agradecer a presença do deputado, a presença de todos os participantes aqui, e dizer, deputado, que muito sucesso na sua carreira e obrigada pelo apoio que tem nos dado ao longo desses anos, como disse a Assunta. Eu que, mais uma vez, agradeço aqui aqueles que estiveram aí no chat, Dagmar, Fuente, Plínio, Casarim, Maíra, enfim, a todos vocês, e é um prazer sempre estar com vocês, estaria aqui sempre que convidado, estaria à disposição. Forte abraço a vocês, que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, e vamos continuar acreditando em um Brasil cada vez melhor. A bênção do Brasil é a bênção sobre todos nós. Vivermos em um país em paz, um país feliz, é sermos pessoas felizes, porque nós somos o país, nós somos o Brasil. O que é o Brasil? Somos nós. Se nós tivermos cada habitante dos 210 milhões de brasileiros, não existe país, não é? O país não é uma terra, o país é um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas que fazem, que precisam que se façam também por eles e que vivam o melhor tempo possível. Forte abraço a vocês, que Deus abençoe e vamos continuar nesta luta lá, inclusive quando a Paty fala aqui das emendas, nós estamos acompanhando sim, nossa assessoria lá em Brasília está acompanhando, e vamos ver se a gente consegue aprovar essas emendas o mais breve possível. Forte abraço a todos vocês, uma boa tarde, que Deus os ilumine. Forte abraço.